Hoje a gente vai falar um pouquinho, dentro da disciplina de gestão de pessoas, os programas de relação com o empregado. Então, todos os aspectos que estão envolvidos na relação entre empresa e empregado. Todas as ferramentas para o desenvolvimento das pessoas são essenciais para realizar as relações entre empresa e funcionários. Então, a gente já viu, né, desenvolvimento das pessoas dentro do cargo, desenvolvimento das pessoas fora do cargo que ela exerce, né, fora do ambiente organizacional. E todo esse desenvolvimento leva a ter relações concretas entre empresa e os seus colaboradores, seus funcionários. O que compõe, né, um programa de relação com o empregado? Então, a área de recursos humanos ela vai estar relacionada com o tratamento e a movimentação dos colaboradores dentro da empresa. E ela é responsável pelas relações internas que ocorrem dentro da organização, como a questão de promoção das pessoas, realização dos planos de cargos e salários, aplicação, né, desses planos, transferências, demissões, contratações, afastamentos, aposentadorias e fazer todo um controle, né, das medidas, propor medidas disciplinares quando é necessário, fazer um intermediário com a gestão de conflitos. Então, tudo isso são atribuições da área de RH. E aí, um programa de relação com o empregado, o que deve conter? Ele vai conter os aspectos de comunicação, os aspectos de proteção ao colaborador, ao funcionário, assistência, a cooperação, disciplina e conflito. Então, nós vamos ver cada uma delas e aí, ao longo a partir desses itens, nós vamos vendo mais detalhadamente em outros vídeos que eu for postando para vocês. Então, o aspecto da comunicação, a gente vai ver resumidamente alguns, e aí depois eu vou dar enfoque em outros. O aspecto da comunicação, ele está relacionado com a filosofia, né, de RH aos funcionários, solicitando sugestões e opiniões. É a forma de apresentar a cultura da empresa. A gente já viu o que é cultura organizacional? Apresentação da cultura da empresa, as regras e normas que existem dentro da organização, tudo isso tem que ser passado para o funcionário, né? Então tem que ter esse aspecto de comunicação. É importante que a comunicação interna seja eficaz, para que não aconteça interferências e aí a comunicação acaba ficando distorcida. Então tem vários aspectos para a gente conseguir melhorar essa relação de funcionário e empresa no aspecto comunicação. O sistema de cooperação, né, o programa de relação de cooperação, que é onde a gente compartilha, né, é a parte de transparência, né, compartilha a tomada de decisão e controle das atividades dos funcionários. Então, a cooperação é mais o trabalho em equipe, né, a transparência nas decisões tomadas. Então, a empresa ter essa transparência, o líder, principalmente os líderes, ter uma transparência com os seus subordinados, com os seus funcionários, mostrando os resultados positivos ou negativos, isso cria uma relação de fidelidade. E aí consegue melhorar esse aspecto, melhorando o clima organizacional, melhorando todo o aspecto de cooperação entre todos no ambiente de trabalho. O sistema, a relação de proteção, esse aqui está interligado ao ambiente psicológico do trabalho. Ele vai contribuir para o bem-estar do funcionário e proporcionar proteção contra possíveis retaliações e perseguições. São, né, resumindo, esse aspecto de proteger são os programas voltados à qualidade de vida no trabalho, a QVT, né? Então, qualidade de vida no trabalho, a gente utiliza a sigla QVT, qualidade de vida no trabalho. O que são esses programas? Então, na aula de hoje eu vou explicar todos, mas a gente vai dar um enfoque nesse aspecto de qualidade de vida.
são programas que a área de recursos humanos ela tenta focar para melhorar o bem-estar do funcionário. Um funcionário que gosta de trabalhar naquele ambiente, que se sente bem, se sente acolhido, ele vai ter uma produtividade maior. Ele vai se sentir parte integrante daquela empresa e vai desempenhar melhor o seu trabalho. Então, é importante a empresa pensar na pessoa, né? Quando a gente fala na área de gestão de pessoas, nós estamos pensando nas pessoas que trabalham, não simplesmente na pessoa que está cumprindo um cargo. Então é importante ter essa relação de qualidade de vida no trabalho. A proteção, né, a qualidade de vida no trabalho, ela é usada como indicador das experiências humanas no local de trabalho e o grau de satisfação que desempenha o seu trabalho. E aí ela envolve vários fatores, os aspectos de satisfação com o trabalho executado, possibilidade de um futuro na organização, possibilidade de crescer dentro da empresa, reconhecimento pelos seus resultados alcançados, benefícios recebidos, relacionamento dentro da equipe, o ambiente psicológico e físico do trabalho e liberdade de atuar e tomar decisões. Então, todos esses aspectos estão interligados a ter uma qualidade de vida no trabalho. Então, quando a gente tem liberdade para atuar, né, que é esse último aqui, eu posso executar o trabalho da maneira que eu acho que deve ser feito, dentro das regras, mas eu posso executá-lo da melhor maneira possível que eu consigo executar. Se eu tenho essa liberdade, uma liberdade de tomar uma decisão, me responsabilizando quanto àquilo, você se sente, né, você tem a confiança que a empresa está confiando no seu trabalho. Então você vai desempenhar da melhor forma possível. Isso faz parte de ter gostar do que faz e interfere nessa questão da qualidade de vida. Ter um ambiente agradável, né? Tanto psicológico quanto condições agradáveis de trabalho, também impactam na qualidade de vida no trabalho. Se eu tenho um ambiente agradável, né? Condições propícias para eu conseguir desempenhar bem, ter uma produtividade, isso vai melhorar o meu bem-estar. Eu estando bem dentro da empresa, vou conseguir ter mais criatividade, mais produtividade, ter mais inovação nas tarefas que eu tenho que desempenhar. Aí aqui é um resuminho, né? Então, quando a gente tem um bom desempenho no cargo que exerce, aí tem a somatória de um clima organizacional gostoso, agradável, um clima bom dentro da organização. Tem o aspecto da confiança entre a empresa e o funcionário. Tem o respeito, os valores do respeito entre todos. A cultura de cada funcionário e a cultura organizacional em si, a somatória de todos esses itens formam uma boa qualidade de vida no trabalho. Aí nós temos 3 autores que eles estabelecem alguns modelos para montar um programa de qualidade de vida no trabalho. Então eles têm alguns critérios, alguns aspectos a serem observados para ser montado esse tipo de programa. Aí nós temos esse aqui, que é dos autores Nadler e Lawler. Então eles estudam 4 aspectos. O aspecto da participação dos colaboradores nas decisões. Então, é importante ter dentro do programa de qualidade de vida que o funcionário possa ter a liberdade de tomar decisão, ter a transparência de demonstrar os resultados, né? Ou estabelecer um dia na semana para que a empresa faça essa divulgação dos resultados. Então, é importante ter essa participação dos seus funcionários nas decisões, porque isso cria um aspecto de fidelidade entre funcionário e empresa. Então, faz parte de um programa de qualidade de vida. Um outro ponto é a reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos autônomos de trabalho. Aqui é um aspecto mais tentar focar os grupos, os colaboradores, os funcionários, em equipes, né? Equipes que vão trabalhar com projetos,
Então, isso fortalece as relações entre funcionários. Então, ajuda a estruturar, criar uma estrutura mais forte dentro da organização, de confiança, de respeito a todos. Então, consegue criar esse vínculo. O outro aspecto é inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional. Então, é importante que a qualidade de vida no trabalho tenha, sim, impactos relacionados à remuneração. A recompensa pode ser uma recompensa não financeira. Então, por exemplo, dentro de um programa de qualidade de vida, eu posso proporcionar aos meus funcionários um dia, então não vai ter o dia do trabalho, um dia que o funcionário vá trabalhar, mas naquele dia, o dia todo vai ter um momento de massagem, um momento para as mulheres fazerem a unha, um momento da manicure. Então é um dia especial. É uma forma de recompensar, amenizar o estresse do trabalho e recompensar de uma maneira simples o trabalho que todo mundo executa. Então, geralmente isso às vezes acontece ou no dia da mulher, ou num dia específico que a empresa queira. E aí um outro ponto é a melhoria no ambiente de trabalho, quanto às condições físicas, psicológicas, horário de trabalho, flexibilidade no horário de trabalho, né? Então, uma melhoria na qualidade de vida. Se você ter uma flexibilidade na jornada de trabalho, não obrigar o funcionário a trabalhar as 8 horas por dia, mas sim que ele produza, independente do horário que ele trabalhe, isso ajuda a pessoa diminuir aquela angústia, aquela tensão de que tem que trabalhar as 8 horas por dia para conseguir fazer aquele trabalho. Então, tem grandes empresas que fazem esse tipo de... não tem essa exigência de cumprir horário, e sim de cumprir a produtividade que é necessária, de cumprir a meta que foi estabelecida. Aí a forma que você vai trabalhar é você que se organiza. Então, isso pode fazer parte de um programa de qualidade de vida no trabalho. Na medida em que esses 4 aspectos são incrementados, há uma melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. Aí aqui é o modelo de qualidade de vida do autor Walton. Então ele tem 8 aspectos. Então o Nadler era 4, aqui são 8 aspectos, que são a compensação justa e adequada, então estão ligados ao processo de remuneração entre todos os colaboradores, condições de saúde e segurança no trabalho, então tem que ter uma condição adequada para executar bem o seu trabalho e proporcionar um bem-estar, né, físico. Utilização e desenvolvimento de capacidade, então proporcionar conhecimento para esse funcionário, né, treinamentos, para que ele consiga desenvolver a sua autonomia, o seu autocontrole, melhorar o seu desempenho. Então, proporcionar programas de capacitação, de treinamento, para que ele consiga se desenvolver. Oportunidades de crescimento contínuo e segurança também estão atrelados à questão de desenvolvimento fora do cargo, né, que são o coach, o mentor, o aconselhador, que vai possibilitar um plano de carreira para aquele funcionário, dentro ou fora da organização. Tem o aspecto da integração social, né? Então, esquece que existe a hierarquia, e aí todo mundo trabalha com o mesmo propósito, né? Então, não tem o chefe ou o subordinado. Não, todo mundo em prol do mesmo assunto. Isso cria um vínculo de confiança, de respeito, e aí melhora a angústia, a tensão, e aí a gente consegue ter uma qualidade de vida no trabalho. O constitucionalismo, que ele está relacionado às normas e regras da organização, os direitos e deveres, proporcionando um clima democrático dentro da organização. Então, aqui entra aquele aspecto de transparência, né? De ser transparente na tomada de decisão, ser transparente nas normas e regras da empresa. Isso proporciona confiança e qualidade de vida. Trabalho, espaços
total de vida. O trabalho não deve absorver todo o tempo e energia do trabalhador, em detrimento de sua vida particular, de seu lazer e atividades comunitárias. O que é isso? Proporcionar ao funcionário que ele não precisa só se matar de trabalhar. Ele tem que ter, sim, um tempo com a família. Tem empresas que elas têm os seus clubes de campo, né? E proporcionam para a família toda eventos, né? Que todo mundo vá interagir junto, ou uma festa de final de ano, ou um evento do Dia da Criança, para que ele consiga espairecer e perceber que o trabalho é importante, mas a família também é. Então tem que ter esse equilíbrio entre trabalho e família. E o último ponto é a relevância social da vida no trabalho. Então o trabalho é uma atividade social que traga orgulho para aquela pessoa em participar da empresa, que ela tenha vontade de trabalhar, que ela tenha goste de fazer parte daquela organização, seja parte integrante daquela cultura que a empresa tem. Então, quando o funcionário tem esse espírito, consegue ter esse sentimento de fazer parte integrante da empresa, quer dizer que a empresa está fazendo uma boa qualidade de vida no trabalho, está fazendo um bom programa quanto a este aspecto. E aí nós temos o terceiro modelo, que é o do Heckman e Oldham. Eles têm 7 aspectos que eles levam em consideração que podem afetar a qualidade de vida no trabalho. Então, são dimensões do cargo, né? Então, aqui nesse caso, está focado no cargo que o funcionário exerce e a qualidade de vida que vai ter dentro desse cargo. Então, o aspecto primeiro é a variedade de habilidades. Então, o cargo requer várias e diferentes habilidades, competências daquela pessoa. Identidade da tarefa. Então, o trabalho deve ser realizado do início até o fim, para que ela consiga ver os resultados. O significado da tarefa. A pessoa deve ter uma clara percepção de como o seu trabalho é importante, produz consequências e impactos no trabalho das demais. O quarto é a autonomia, que a pessoa tem que ter a responsabilidade sobre as suas tarefas. O quinto é a retroação do próprio trabalho. Então, a tarefa ela deve proporcionar informações de retorno, como se fosse um feedback de autoavaliação do seu desempenho. A retroação extrínseca, que é o retorno dos clientes ou dos seus superiores. E o interrelacionamento, que é o contato com outros funcionários ou outros clientes internos ou externos. Então, nesse aspecto aqui de qualidade de vida, está focado, os outros 2 modelos estão focados tanto nos aspectos da empresa quanto fora da empresa. Então, a qualidade de vida está focada dentro e fora da empresa. Nesse aqui, ele está focado diretamente no cargo do funcionário. Então, se ele tiver esses aspectos positivos, ele vai ter uma qualidade de vida no trabalho, no cargo que ele exerce. Tá? Então, esse modelo ele é um pouquinho mais específico ao cargo que a pessoa exerça. Aí, nós já falamos de todo o aspecto de proteção, de qualidade de vida. Aí nós temos outros pontos dentro do programa de relação com o empregado, que é a assistência. A organização deve responder às necessidades de cada funcionário dando assistência. Auxílio psicológico, assistência a pessoas com depressão, problemas com álcool, são alguns exemplos. Então, dentro da área de RH, vai ser desenvolvido um programa de qualidade de vida no trabalho, para que a pessoa consiga trabalhar, goste de trabalhar, tenha um bom desempenho quanto a isso. E ela vai ter também um programa de assistência ao empregado, que é o PAI. Programa de assistência ao empregado, que ele vai perceber, dentro desse programa de qualidade de vida, percebeu que não está, né? A pessoa continua com aquela angústia, fez pesquisa de clima organizacional e a pessoa ainda está com algum problema, percebe-se que está com alguma dificuldade, vai aplicar esse programa de assistência ao empregado. Então, eu vou
identificar o que está acontecendo com o meu funcionário, ou uma autoidentificação do próprio chefe, do supervisor. Aí vai ter o aconselhamento do programa de assistência ao empregado. Tem empresas que têm, né, um psicólogo dentro da organização que pode fazer esse tipo de trabalho. Se a empresa não tem, ela pode encaminhar. Esse funcionário, se o funcionário, né, recebe o aconselhamento e se o problema é resolvido, aí o funcionário retorna ao trabalho. Se depois do aconselhamento é necessário fazer um tratamento, aí vai fazer o tratamento e dependendo do caso, ou o funcionário volta ao trabalho, ou dependendo, ele vai ter que ser desligado, depende do assunto, depende do problema. Isso vale para problemas do próprio funcionário e tem empresas que percebem que o funcionário está com problema em casa e isso está impactando na produtividade dele dentro da organização. E às vezes ela auxilia, faz encaminhamento para auxiliar aquela pessoa da família que está com problema para não impactar no trabalho do funcionário. Tá? Então, existe esse programa de assistência. Aí nós temos o outro aspecto relacionado à disciplina e conflito. Esse ponto de relação entre empregado e funcionário, ele é bem usual e está interligado com o aspecto da comunicação, que foi o primeiro item que a gente viu. Porque na comunicação a gente fala que tem que ter as normas, as regras estabelecidas, apresentar a cultura da empresa. Isso faz parte de criar, né, a disciplina ao funcionário, quando a gente apresenta as regras da empresa. Quando não se cumpre as regras, acontecem os conflitos, né, entre as pessoas. Então, nesse aspecto é preciso ter uma autodisciplina, um autocontrole para ter um bom relacionamento entre as pessoas na empresa. E para isso, se não acontece, né, a gente tem que fazer uma gestão de conflitos e proporcionar ações quanto à disciplina. Não cumpriu o que está na regra, o que foi passado no aspecto da comunicação, eu tenho que aplicar ações de correção. E aí nós temos algumas formas de fazer essa correção. Quando a gente fala na disciplina, a gente tem dois tipos, a disciplina positiva e a progressiva. A progressiva são as intervenções progressivas e paulatinas que dão oportunidades do funcionário corrigir o seu comportamento. Então, são ações que a gente vai aplicar, né, ações disciplinares que serão aplicadas para corrigir esse tipo de comportamento. E a disciplina positiva, ela substitui a punição por sessões de aconselhamento. Então, são as duas formas que a gente tem nesse aspecto da disciplina. Quais são as infrações que geralmente acontecem nesse processo disciplinar, né, dentro da empresa? Existem as faltas leves, que são atrasos com frequência, faltas, fumar, ou não fazer o trabalho da maneira correta, violar alguma regra da segurança, dormir no trabalho, agressão verbal, violação do código de vestuário, não usar uniforme, né? Então são alguns aspectos que podem levar a alguma ação disciplinar leve. Aí tem os aspectos graves, né? Utilização de drogas no trabalho, desonestidade, furto, desrespeito, alcoolismo, insubordinação, desemprego precário, agressão física. Esses faltas graves aqui pode levar à demissão, porque lá na CLT tem um artigo específico com todos os critérios para fazer uma demissão com justa causa. Então, se acontecer esse tipo de situação, vai ocorrer um processo de ação disciplinar e pode ocorrer de imediato uma demissão com justa causa. Aí, quando a gente fala das etapas da disciplina positiva, a gente está falando da sessão de aconselhamento, que ela é a primeira etapa, né? Vai aconselhar as partes. Aí depois tem um consenso por escrito do que foi aconselhado
E aí, se não deu certo, aí tem uma advertência final, e se continuou com o mesmo erro, vai ter uma demissão do funcionário. Então, aqui tá avisando, tá informando, e se mesmo assim a pessoa persiste naquela ação, ela vai ter a sua punição final, tá? Então, a punição final vai ser a demissão. Mas tem todo um outro aspecto antes de fazer a demissão de imediato. Aí, para a disciplina progressiva, a gente tem algumas ações disciplinares. Então, se o funcionário cometer uma falta grave, ele vai receber uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, depois uma suspensão, e aí depois acontece a demissão. Tá? Então, é o mesmo procedimento da disciplina anterior, da disciplina positiva. Na disciplina positiva tem mais o aspecto do aconselhamento, né? Aqui a gente não tem tanto aconselhamento, já faz a advertência de imediato. E aí quando a gente viu a questão da disciplina. Aí quando nós falamos de conflitos, como que acontecem os conflitos? Conflitos vai acontecer quando há problemas na comunicação, quando há problemas estruturais de hierarquia, né? E quando há problemas de diferenças pessoais, eu digo que o santo não bate, né? Às vezes a gente trabalha com pessoas que, infelizmente, a gente não gosta, não dá certo, as ideias não condizem, e aí acaba gerando algum conflito. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse aspecto do conflito, tá? Quando a gente entrar na parte de comunicação. Aí nós temos de programa de relação com o empregado. Temos também o aspecto do empenho e desempenho, que é onde a gente vai falar depois da avaliação do desempenho, né? Avaliar o desempenho do funcionário para recompensá-lo financeira ou não financeiramente. É importante fazer essa avaliação para ver como que a empresa está progredindo e como esse desempenho estão interligados com a capacidade e desempenho de cada colaborador. E nós temos a prática de reconhecimento e de recompensas. Então, quando eu avalio o desempenho do meu funcionário, eu vou realizar a prática de reconhecimento do seu trabalho, do seu desempenho e recompensá-lo, financeira ou não financeiramente. Então, posso ter várias formas de recompensá-lo também. Então, resumindo, nós temos, dentro do programa de relação com o empregado, eu tenho que acontecer a comunicação, eu tenho que fazer a apresentação da cultura da empresa, das regras da empresa, para que ocorra a disciplina desse meu colaborador, para que evite os conflitos dentro da organização e, assim, consequentemente, as pessoas tenham um trabalho de cooperação e transparência dentro das atividades que executam. Consequentemente, tendo essa transparência, o funcionário vai se sentir parte integrante da empresa e vai ter a vontade de ter essa proteção e fazer parte do programa de qualidade de vida no trabalho. Se tiver algum problema dentro desse aspecto de qualidade de vida, alguma discrepância, poderá ter a assistência necessária para auxiliá-lo, sejam problemas de saúde, sejam problemas psicológicos. Sanando todas essas situações, o funcionário tendo um bom desempenho, vai ter uma avaliação para que aconteça uma boa recompensa financeira ou não financeira para este funcionário. E assim vai se tornando um vínculo entre funcionário e empresa dentro da organização.